Muito bem, nós vamos então meditar em Romanos capítulo 7. Nós vamos ler no capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 6. Depois nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos adiantar um pouquinho. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 15 e depois vamos adiantar um pouquinho do versículo 21 até o versículo 25. Eu trouxe um tema para a gente desenvolver um tema, pensar nesse tema, para ajudar a gente a ter um aprendizado assim bem assim, direcionado, né? O tema é este: razões por que luta o crente, ou razões por que o crente luta, né? Por que nós lutamos? Algumas razões. Então, nós vamos extrair de Romanos 7 algumas lições que eu creio que vai ajudar muito a cada um de nós, né? Vamos então para o texto inicialmente. Vamos conhecer o que está escrito nas Escrituras. Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Este é o versículo 4. Versículo 5: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, verso 6: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então nós lemos até o versículo 6. Agora vamos adiantar um pouquinho, versículo número 9. Diz assim: outrora, passado, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Esse que o versículo que eu li foi o 9, agora o 10, tá? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, verso 12, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí até o verso 15. Agora o verso número 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus
membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos, irmãos, meditar nesse texto e vamos tirar daqui algumas lições. Eu separei aqui um grupo de lições que eu penso que vai nos ajudar um pouquinho a nos alimentar com este texto, né? Razões por que luta o crente. Esse é o tema que nós estamos nos propondo a conversar, né? A primeira lição é que ele luta porque pertence a Cristo. Ele luta porque ele pertence a Cristo, né? O versículo número 4, eu não sei se os irmãos observaram bem, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O cristão, ou a gente usa esta palavra, o crente, ele morreu para a vida velha. Isso precisa de ser compreendido logo nos primeiros dias, quando ele compreende o Evangelho. Ele morreu para uma vida velha. Ele é, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa, né? Enquanto estiver no mundo, ele terá de lutar para fazer a vontade de Cristo, o novo Senhor da sua vida. Então é uma luta diária, constante, e é onde nós, por motivo de talvez não ter sido orientados, não ter sido educados, não foi explicado isso para nós, talvez, a gente vive às vezes uma vida dúbia, né? Meio ali, meio aqui, e acaba o trabalho de Deus, a obra de Deus, sendo escandalizado até, e há pessoas às vezes que convivem conosco, de volta e meia, usando palavras contra nós, fazendo comparações. Mas você diz que é um cristão, mas você age assim. Tudo por falta de um ensinamento saudável, um ensinamento bíblico, um ensinamento educacional, né? Luta, razões por que luta o crente. A primeira lição, luta porque pertence a Cristo. Uma segunda lição, ele luta para fazer as obras de Deus. Ele luta para fazer as obras de Deus. O mesmo versículo 4, se os irmãos observarem, ele diz assim: a fim de que frutifiquemos para Deus. Dar frutos para Deus, ser pessoa que a gente vê na vida dele que há algo diferente, há uma razão de viver diferente. O homem não salvo faz as obras da carne, o homem não salvo, mas o homem salvo, ele age diferente. Este homem não salvo, ele está em rebelião contra Deus, mas ele mesmo, talvez, né, não vamos dizer que sim nem que não, mas às vezes ele mesmo não sabe que ele está em rebelião, ele acha que ele está vivendo uma vida normal, infelizmente, né? O cristão, porém, ele recebe do Espírito Santo, ele recebe de Deus o poder para que a vida dele reflita a sua submissão a Deus, e para Deus ele deve viver. E isso precisa ser aprendido através das Escrituras, né? Uma outra lição, razões por que luta o crente. Ele luta também por novos propósitos de vida. É interessante
que quando nós nos deparamos com pessoas que, pela graça de Deus, elas recebem uma capacidade de ler e de interpretar, em pouco tempo essa pessoa ela tem um estilo de vida diferente, ela é uma pessoa mais assim frutífera em todos os aspectos. Você percebe que ela avança um pouco mais, né? Ela luta, há uma força dentro dela, que é lógico, que é a presença do Espírito de Deus, onde ela quer esses novos propósitos de vida. E o versículo número 6, eu não sei se os irmãos observaram, ele diz assim: agora, veja, dá uma ideia de tempo, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos. Olha o tempo da comunicação da palavra. Estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Então agora a maneira que nós vamos viver é uma maneira diferenciada. Por quê? Porque nós temos novos propósitos de vida. Nós enxergamos a vida de uma outra maneira. Por isso que os dias que nós estamos vivendo, esses dias chamados dias de pandemia, né? Ele é na verdade, ele é um tremendo de um confronto com relação à nossa fé. Porque ele nos leva a indagar se a gente crê mesmo ou se a gente não crê, né? E isso é importante para nós, porque leva-nos a refletir se o caminho que nós estamos, o que prevalece dentro de nós, qual é a palavra? A palavra é de uma liderança que não conhece as Escrituras e que estão falando que não pode isso, não pode aquilo, ou a palavra de Deus que está acima de qualquer inteligência humana? Eu estou sendo confrontado, e ele deve lutar por esse novo propósito de vida. Não significa sair por aí arrumando confusão, mas significa anunciar que existe um Deus que deu ao homem o dia do nascimento e o dia da morte, e é esse Deus que determina estas coisas, né? Liberto do pecado pelo poder de Deus, o cristão, ele sente que o Espírito Santo, ele percebe que o Espírito Santo lhe aponta novos padrões de vida moral e vida espiritual. Nós vamos percebendo que determinadas atitudes não conferem mais com a gente, determinadas palavras que a gente outrora pronunciava de maneira tão natural, não faz mais parte do nosso vocabulário. E se porventura vier uma hora a sair uma palavra, imediatamente vai haver dentro de nós uma rejeição por aquele comportamento nosso. A velha natureza, no entanto, de que eles ainda não se libertou de todo, é o embaraço que provoca a sua luta íntima. Nós muitas vezes estamos numa luta muito dentro de nós mesmos, e não temos, outra pessoa não tem acesso à batalha que nós estamos enfrentando, porque ela é pessoal, a decisão foi minha com Deus, então sou eu que vou ter que dar satisfação. Aliás, é uma das coisas que nós, como filhos de Deus na igreja, pastor, líderes, ensinar aqueles que vão chegando, ensinar que eles precisam ter uma comunhão, eles têm que orar, eles têm que buscar a Deus, eles que têm que ter uma responsabilidade, né? Criar um processo de multiplicação natural, né? E não aprisionar as pessoas, né? Não fazer com que as pessoas fiquem dependentes, né? Ou de pastor ou de líder, né? Ninguém é para estar com essa dependência. A dependência nossa é de Deus, do Espírito de Deus, né? Uma outra lição interessante nesse texto razões porque luta o crente é o tema, né? Luta por estar em conflito com o pecado. Luta por estar em conflito com o pecado. O versículo número 15, é interessante esse versículo, porque Paulo, escrevendo a essa igreja que ele nem conhecia, ele usa esse texto. É impressionante aqui como ele deixa esse texto de uma maneira em tamanha evidência, que até hoje esse texto fala no meu coração, fala no teu, porque nem
mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse é o tipo do texto que nós deveríamos estar lendo assim com uma certa frequência maior. Por quê? Porque uma série de coisas durante um dia eu e você fazemos e a gente honestamente diante de Deus a gente não aprova. A gente não aprova. Eu não deveria ter agido assim, eu deveria ter agido assim, eu não deveria ter tratado essa pessoa assim, eu deveria ter tratado assim, eu não deveria querer ser, digamos assim, valer valores, tal, é 10 reais, eu estou pagando 10, não, meu amigo, é 10 reais, mas eu estou dando 12, porque eu estou feliz. A minha alegria me faz eu andar algo mais. Né? Eu não quero, numa igreja, às vezes a gente dedica tempo pregando sobre dízimo, né? Dízimo, o que é dízimo? Dízimo é nada, né? Porque eu não devo me ater a entregar dízimo, eu devo me ater a entregar muito mais, né? Eu não fico preocupado de entregar um valor, não é aquele valor, eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais, eu quero andar mais milhas. Então isto é a ação de um espírito transformado. Diz a palavra, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Só o cristão verdadeiro tem este conflito interior, meus irmãos, e isto nos dias de hoje é raridade. Poucas pessoas estão preocupadas em cuidar da sua própria fé. Muitas vezes estão preocupados com o desemprego, com a fome, com a doença, mas não está preocupado com a sua própria fé. Para o pecador não regenerado, esta luta não existe, né? É a luta sem tréguas do poder do Espírito Santo contra o poder da carne. Há uma luta que eu e você temos que enxergar. Esta luta, essa batalha que acontece dentro de nós. E pela graça de Deus, eu e você, nós vamos lutar para estar realmente, dia após dia, enfrentando estas ações do pecado que vem até nós. Uma outra lição interessante também nesse texto, ele luta, razões porque luta o cristão, ele luta porque ele tem consciência. O cristão luta porque tem consciência de suas próprias fraquezas. Meus irmãos, como é especial isto, nós admitirmos que nós temos fraquezas, que não há em nós um quadro de estabilidade, não há. Nós somos pessoas, infelizmente, nós somos pessoas variáveis. Nós somos pessoas que um dia nós estamos bem, no outro dia nós não estamos bem, num dia nós estamos sorrindo, no outro dia nós estamos meio cabisbaixo. Isto faz parte da nossa natureza, mas pela graça de Deus, nós temos consciência disso, e aí a gente luta contra isso, né? O apóstolo Paulo vai falar no versículo 21, é assim: então, ao querer fazer o bem, veja lá o versículo número 21, Romanos 7, 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. É uma guerra, é uma batalha. Ao querer fazer o bem, eu encontro a lei do mal, que ela reside em mim, é a minha natureza. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Então a minha natureza é de querer ter lucros, é de querer ganhar mais, é de querer estar em condições, e não é sempre assim, não pode ser assim. Isso não é característica daqueles que servem ao Senhor. O cristão deve desejar, deve almejar o que é direito, o que é correto, mesmo quando as coisas não vão trazer-nos benefício, né? Sabe que pela própria força não pode realizar o que é bom, pois ainda a lei do pecado opera em sua carne.
Fique atento, meu irmão, fique atento, minha irmã, fique atento, pastor que está falando. Há momentos que a gente está tomando decisão, mas nós estamos percebendo que o nosso coração, ele está indo para o caminho do engano, ele está indo para um caminho de interesses que não agradam a Deus, e a gente tem que estar filtrando isso constantemente. Luta porque tem consciência de suas fraquezas. Uma sexta lição ainda: luta porque aspira uma vida melhor. Se nós estamos aqui, se nós queremos cultuar a Deus à noite, se nós queremos cultuar a Deus no outro dia, se nós queremos ler mais a Bíblia, se nós queremos levar a palavra de Deus para outras pessoas, se nós temos uma série de ideias para colocar em prática, é porque há uma luta dentro de nós, aspirando, desejando uma vida melhor. Versículo número 24, ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que há uma guerra tremenda, há uma batalha terrível, porque a gente quer fazer coisas boas, mas a gente percebe que o nosso corpo, a nossa natureza, a nossa tendência, ela coloca obstáculo. Muitas vezes, irmãos, eu e você, até em casa, pensando algo que a gente vai fazer, mas aí eu fico preocupado, o que o irmão vai achar, o que o pastor vai achar, será que vão achar que eu quero ser mais do que os outros? De repente eu começo a fazer um apanhado de coisas tão negativas, desnecessariamente. Eu preciso de lutar contra isso, eu preciso de pagar um preço, de ser um soldado que vá para a linha de frente e não se preocupe com os tiros que vamos levar, não se preocupe com as acusações que nós vamos ter, né? O crente, o cristão sabe que forças poderosas procuram arrastá-lo para baixo, não é? Pode perceber, irmãos, a gente no nosso dia a dia, poucas as pessoas que dizem para nós que, olha, vai em frente, continue, você está fazendo bem, o teu trabalho é um bom trabalho, não é? Às vezes no lar, né? Numa casa, eu digo que muitos casais na família, muitas mulheres poderiam, aproveitar muito mais a mão de obra de um homem lavando louça, se elas, a hora que perceberem ele lavando louça, falasse algo para ele, né? Algo do tipo: olha, você está lavando bem, você lava com sabedoria, você lava com qualidade, você é organizado. Mas não, o que ela fala? Está sujo, você não faz direito, você faz atrapalhado. Essas coisas não alimentam a gente, mas é isso que a gente enfrenta, né? Nós somos chamados para baixo, nós não somos colocados numa posição para se levantar, né? O desejo é viver nas alturas em perfeita comunhão com Deus. Eu e você temos que lutar aspirando uma vida melhor. Você deve desejar e ir em busca desse melhor e estudar que às vezes pequenas coisas são as coisas melhores. Pequenas coisas. Meus irmãos, dar atenção para alguém, visitar alguém, ouvir alguém, aconselhar alguém, essas coisas não precisam de dinheiro, essas coisas não precisam de ir muito longe. Você virando a rua da tua casa, você tem um quarteirão de casas que você pode uma hora sentar lá e perguntar até para a pessoa, bater palma e falar: olha, eu estou aqui para ouvir o senhor quer falar comigo? Conta para mim como é que foi a sua infância, conta como que foi o seu jeitão de adolescente. As pessoas estão precisando disso. Quando você sair, sabe o que ela vai falar? Agora eu tenho um amigo, agora eu tenho um amigo, agora eu tenho um amigo. Enquanto as pessoas gastam fortunas aí com psicólogos, com psiquiatra, eu e você podemos ser alguém que ouve alguém, né? Por último, irmãos, razões porque luta o crente. Ele luta porque ele tem uma certeza gloriosa, ele luta porque ele tem certeza da vitória. Todo filho de Deus, ele tem que carregar no coração dele essa certeza. O versículo número 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor,
de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo de que, de uma maneira muito especial, há uma confiança na pessoa gloriosa de Jesus. Entenda isto: a luta que nós enfrentamos, ela se restringe a esta vida. A vitória completa sobre o mal, ela será conseguida pelo cristão assim que ele recebe a promessa do Senhor. Então nós entendemos o seguinte, que antes de uma conversão, antes de uma entrega verdadeira ao Senhor, é natural que a gente viva uma vida de opressão, uma vida de problemas, mas a partir do momento que nós verdadeiramente entregamos o nosso coração, o nosso ser para o Senhor, nós vamos desfrutar de uma comunhão íntima, maravilhosa, gloriosa, e as coisas dessa vida, tudo, absolutamente tudo, se tornarão pequenas. Maior vai ser a nossa fé. A vitória completa sobre o mal será conseguida pelo crente, porque assim lhe promete o seu Senhor. Vai cessar o conflito moral em que agora vivemos. É um incentivo para que nós venhamos a usar todas as armas que o Espírito Santo coloca-nos à disposição. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 5 aos Gálatas, capítulo 5 do versículo 22 em diante, se não me falha a memória, aí vocês podem conferir devagar, ele fala de ações do Espírito Santo em nossa vida. Ele fala de amor, ele fala de bondade, ele fala de longanimidade, ele fala de benignidade, ele fala de domínio próprio. Meus irmãos, e ele diz ainda que contra estas coisas não há lei. Então o Filho de Deus, ele já tem as ferramentas dadas por Deus. O que nós precisamos é ler textos como este e permitir que esse texto entre dentro de nós, nos tornando pessoas, pela graça de Deus, pessoas melhores. Que Deus os abençoe. Que esta palavra edifique o teu coração, o meu coração e o coração de todos que vão assistir.